Olá, eu sou Verônica, eu represento o Centro Cultural Sérgio Veríssimo. Eu estou aqui para falar hoje um pouquinho sobre os desafios de administrá-lo durante o período da pandemia e no cenário cultural mais recente que está assolando o nosso país, por assim dizer, né? É uma questão muito desafiadora, a gente se sente bastante imobilizado porque não tem como tu ignorar que é uma questão de vida ou morte, né? Então tu não pode promover ou ser insensível ou se preocupar com necessidades imediatas e não prever o tamanho do problema que pode ser causado numa reabertura imprudente. Esse é um desafio bastante grande, lidar com esse cenário de qual será a nova data de abertura, né? A parte disso, acho que é importante explicar um pouquinho como é que funciona o Centro Cultural Sérgio Veríssimo, para vocês entenderem o que é que a gente faz lá e quais são os desafios, né? E logo no primeiro momento, o próprio prédio em si é tombado pelo patrimônio histórico. Aquele prédio, o edifício Força e Luz, onde a gente fica, lá na Rua dos Andradas, 1223, ele é ligado à história da eletricidade ele tem uma história muito mais interessante, talvez, ligada aos cassinos e ao Clube dos Caçadores, mas que não se concretizou. Ele foi construído para ser isso, mas não se concretizou. Então ele vai direto para a história da eletricidade rapidamente. Ele muda de função, ele permanece um edifício bastante glamuroso mesmo para os níveis comerciais da época, porque ele tinha um outro propósito inicial. E quando eu digo glamouroso, significa, em termos de desafio, difícil de manter, porque tudo que tem lá é original e foi preservado na reforma que transformou o prédio em espaço cultural. Isso aconteceu em 2002, com o arquiteto Flávio Kiefer à frente do projeto. Então, manter o prédio em bom estado já é um desafio bastante grande. E ele desocupar desse desafio triplica, porque estar lá é perceber cada pequeno problema começando, antes de ele virar um grande problema. Não estar lá é descobrir que inundou o ar-condicionado muito depois do que a gente pode fazer alguma coisa que iria conter aquilo bem antes. Então é esse pequeno desafio de não estar lá presencialmente, porque a equipe do Centro Cultural é funcionária do Grupo CE, e o Grupo CE está em trabalho remoto, uma medida de bastante sensibilidade da gestão, que é a mantenedora do espaço, né? Então, como nós estamos em home office, essa distância, ela prejudica bastante a preservação do patrimônio. Para além disso, o Centro Cultural, ele tem dentro dele o Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul, que é um museu pioneiro na questão da preservação do acervo técnico-científico, e principalmente no campo da eletricidade, ele é pioneiro no Brasil todo. E ele tem peças que precisam de manutenção constante, porque né, a gente precisa ter esse isolamento, a questão do controle de umidade, de temperatura, e isso a gente fica bastante prejudicado também quando a equipe não está presente lá. Nós também temos o Memorial Érico Veríssimo, são 2 andares dedicados à obra do escritor, e esses materiais, apesar de a gente estar conseguindo também manter no acervo de uma maneira controlada, protegida da luz, mesmo assim a gente não tem aquele controle diário que a gente está acostumado a fazer. Aí já começa a se acumular, né, os meses de manutenção, porque o período foi passando, a gente parou na última semana de março, e de lá para cá não teve mais essa oportunidade de dar a manutenção que o acervo precisa. Bom, mas o Centro Cultural, como ele tem 6 andares, ele tem muitas outras salas além desses 2 acervos. E essas salas, elas são ocupadas por diversos artistas através de um formulário que fica disponível no nosso site. O ano todo as pessoas vão preenchendo e mandando, propondo, eu quero fazer uma oficina, eu quero fazer uma exposição, eu gostaria de apresentar minha peça de teatro, eu quero só ensaiar aí, mas vou apresentar em outro lugar, eu quero fazer a apresentação na minha escola de dança. Então todos esses projetos vão entrando numa grande planilha de ocupação do espaço,
A gente vai combinando com eles contrapartidas que são proporcionais aos recursos do projeto, então é uma coisa bem democrática, o acesso é mesmo por ordem de chegada, então as pessoas contavam e tinham um compromisso já meio que estabelecido desde 2019 de que a sala estaria disponível para elas em 2020. E esse hoje é o principal desafio de administrar, porque a gente sabe que esse recurso era vital para aquele grupo de pessoas. As pessoas contavam com o ingresso da sua peça para viver. Né? O artista ele precisa se apresentar para ter o retorno financeiro, que ao fim e ao cabo sustenta a sua família. Então, quando a gente tem que manter o espaço fechado, as oficinas não podem acontecer, os cursos estão com aulas suspensas, não há nem a possibilidade de iniciar os projetos, então não há arrecadação das inscrições, a gente sabe que isso causa um buraco na economia que estava prevista e que tinha sido programada pelos nossos parceiros. Essa é a parte realmente mais difícil da gente administrar, porque nessa parte não tem uma medida para se fazer. Estimular as pessoas a se inscreverem em cursos online é um trabalho bem diferente e que tem uma receptividade ainda bem menor do que aquele número de inscrições que a gente recebia no curso presencial. Porque as pessoas já conheciam o espaço, já tinham essa referência de que ia até lá, ia ser uma boa experiência e já se inscreviam e tá, a turma acontecia. Agora, isso está muito mais complicado. Mas, de uma maneira geral, o Centro Cultural Sérgio Veríssimo, ele tem a grande vantagem, e eu acho que essa é a melhor palavra, assim, em face das situações adversas que estão sendo enfrentadas por outros espaços, de ter o Grupo CE como mantenedor da sua grande estrutura macro. O que é isso? O corpo de vigilantes, a equipe de limpeza, a recepção, a folha de pagamento, a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone. A gente não paga aluguel porque o Grupo CE nos sustenta. Né? Então, a participação do aporte desse recurso é fundamental para que a gente possa reabrir no futuro. A gente vai reabrir com um grande desafio de ter que gerar recurso para a gente continuar trabalhando e tendo, porque o Centro Cultural ele tem uma estrutura autossustentável que depende do recurso que entra através de projetos, mas o grande custo ele é suportado pela mantenedora. E então, de uma certa forma, a gente está um pouco blindado a essa hipótese de fechamento ou de falência total do órgão, né? Isso, com certeza, porque a gestão também tem um olhar sensível para o nosso espaço, porque, como se sabe, aqui no estado, historicamente, a gestão do Grupo CE, ela troca a cada 4 anos, mais ou menos, às vezes um pouco menos, e dependendo da visão do gestor, muda tudo para nós. É um impacto bastante grande, inclusive o quanto a empresa considera prioridade o seu investimento cultural. Então, nesse sentido, a gente tem hoje um líder do Grupo CE e uma administração do Grupo CE extremamente sensível ao nosso projeto, e isso nos deixa bastante tranquilos, né? Então, esses são os principais desafios administrativos para o lado econômico. Para além disso, tem um processo de reinvenção e de aprendizado, que nós estamos tentando nos apropriar um pouco mais dessa questão da virtual, eletrônica e que pode ser feita remotamente para tentar promover o nosso espaço e, enfim, manter as coisas funcionando até que a gente possa reabrir. E é um desafio bastante grande, porque falta, sinceramente, bastante da qualificação técnica, porque a equipe não pretendia usar 2020 para fortalecer esse ângulo do Centro Cultural, mas nós estamos trabalhando nisso, nos adaptando. E, de uma maneira geral, a equipe vem fazendo cursos, aproveitando o seu tempo de home office, quando não está atendendo as pessoas, para se preparar para reabrir
com qualificação, cursos formais e tudo que a gente pode fazer remotamente. O IBRAM está oferecendo diversas ferramentas, tem sido bastante úteis para nós. As lives também, do Memória da Eletricidade e de outros parceiros, né, estão sendo bastante relevantes, a gente tem produzido bastante conhecimento juntos, né, essa troca se intensificou, isso eu vejo como o principal aspecto positivo. A gente não tinha dentro da nossa rotina um tempo para conversar com quem faz a mesma coisa, e então a gente trocava menos ideia, pensava menos junto e se perdia bastante do potencial criativo que a gente pode alcançar somados, né. E de uma maneira geral eu acho que é isso.